Olá, crianças! Tudo certinho? Estamos começando mais um momento de adoração ao nosso Deus. Eu espero que você, menino e menina, estejam alegres e animados para adorarmos ao nosso Deus. Nós vamos orar, nós vamos cantar, nós vamos estudar a palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gosta de desenho? Eu gosto muito de desenho. Então, se você também gosta, fique aí e se prepare porque eu tenho uma surpresa para vocês. Como sempre fazemos, vamos iniciar o nosso culto orando ao Senhor. E oração é coisa séria. Então aí onde você está, feche os seus olhos e fale com Deus. Senhor Deus, que alegria poder te adorar, exaltar o teu santo nome. O Senhor é digno de toda adoração, porque o Senhor é o nosso Criador, foi o Senhor quem nos fez, o Senhor nos fez do jeito que somos, para o louvor da tua glória. Abençoe-nos, abençoe cada criança, abençoe cada pessoa que vai assistir a este culto. Que o Senhor seja adorado por todos nós e nós oramos no nome de Jesus. Amém! O Salmo de número 84, versículo de número 1 ao 4, diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Queridas crianças, nós somos adoradores do nosso Deus. Nós não adoramos o templo, não adoramos a casa de Deus. Nós adoramos ao Deus vivo e verdadeiro. Mas esse salmo nos fala de saudade de estar na casa do Senhor. Você está com saudade de estar na casa de Deus para se reunir com os demais irmãos, com os coleguinhas e adorar a Deus? Nunca se esqueça disso. Nós estamos nos reunindo assim à distância, pela internet, provisoriamente. Isso vai passar. E aí nós vamos voltar e adorar o Senhor lá na casa dele. Nós vamos nos reunir com os nossos irmãos e nós vamos poder cantar, orar, estudar a palavra de Deus juntos para a glória do nosso Deus. Enquanto nós não podemos fazer isso lá, nós vamos fazendo aqui. Nós daqui e vocês aí na casa de vocês. Então, chegou o momento de cantar louvores ao nosso Deus. Eu conto 1, 2, 3 e vou louvando. Eu conto 4, 5, 6 e vou louvando. Eu conto 7, 8, 9, 10.
E aí, crianças? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Serve ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabe que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Serve ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabe que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Provérbios 3, 1 e 2. Louvarei ao Senhor durante minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Salmos 146, 2. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E agora, crianças, nós vamos para a nossa história bíblica, que está registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Mas nós vamos ler apenas o versículo de número 22, a parte B desse versículo. Ou seja, nós vamos começar a partir da palavra eis, lá no meio do versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Mais uma vez, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22, parte B. Deus quer que você lhe obedeça. Muito bem, crianças. Hoje nós vamos contar a nossa história de uma maneira um pouquinho diferente. Eu preparei alguns desenhos para a nossa história de hoje. Vamos lá? Bom, o profeta Samuel estava servindo ao Senhor por todos os dias da sua vida, como sua mãe Ana tinha pedido a Deus. Na última lição, vimos que ele ouviu a voz de Deus e se tornou um grande líder para o povo de Israel. Ele era sacerdote, profeta e juiz em Israel, isso mesmo. Como sacerdote, ele falava a Deus em nome do povo. Como profeta, ele falava ao povo em nome de Deus. E como juiz, ele liderava o povo a fim de que o povo amasse a Deus, amasse ao próximo, para que todos vivessem em paz. Ele foi um ótimo juiz e foi também o último juiz em Israel. E por que ele foi o último juiz em Israel? Sabe por quê? Porque chegou um tempo em que o povo de Israel quis ter um rei. Sim, um rei exatamente como as outras nações ao redor de Israel. Os povos que habitavam no entorno do país de Israel. Bom, esse mapa eu fiz para mostrar para vocês quais são essas outras nações que o povo de Israel começou a imitar. E é bom que você também vai aprendendo um pouco sobre a geografia bíblica. Então nós temos, em primeiro momento, o Mar Mediterrâneo. Essa parte toda aqui é a parte do mar. Depois, na Palestina, nós temos o Mar da Galileia. Depois, mais embaixo, nós temos o Mar Morto. Então nós temos o território de Israel
Mais tarde, Israel vai ter uma capital, uma cidade chamada Jerusalém. E ao redor de Israel estão os outros povos. Veja bem, esses são alguns povos, algumas nações que habitavam nos entornos do território de Israel. E Israel quis imitar esses povos. Então, o povo de Israel veio até Samuel e pediu a ele que falasse com Deus. Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Mas Deus já não era o rei de Israel? Um rei melhor do que qualquer rei humano? Samuel ficou furioso, porque ele não podia acreditar que o povo estava rejeitando a Deus e querendo um rei. Mas o povo queria porque queria ser como os outros povos. Então Samuel foi conversar com Deus. E Deus disse a Samuel: Samuel, deixe que eles tenham um rei. Eles não estão rejeitando a você, mas estão rejeitando a mim. Fale a eles tudo o que o rei vai poder fazer com eles. Eles vão poder fazer o que quiser com os filhos deles. Eles vão poder fazer o que quiser com as plantações deles. Avise a eles sobre isso, hein? E assim Samuel fez. Depois disso, Deus então ordenou a Samuel que ungisse a um rei. Quem seria esse rei? Esse rei viria da tribo de Benjamim, lá no sul do reino de Israel. O nome dele era Saul. Ele era o mais alto e bonito homem de todo o povo. E quando Samuel preparou a cerimônia para o apresentar ao povo e o ungir como rei, naquele momento todos gritaram: Viva o rei! Viva o rei! Viva o rei! Mas será que Saul seria um bom rei para Israel? Será que ele seria obediente a Deus? Será que ele faria aquilo que a palavra de Deus ordena? Certo dia, o profeta Samuel foi mandado por Deus para dizer a Saul: Saul, chegou o dia do castigo dos amalequitas. Amalequitas? Quem eram os amalequitas? Os amalequitas eram um povo muito mau. Eles eram ladrões, assaltantes, e eles atacaram o povo de Israel quando o povo saía do Egito. Você vê isso lá em Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. Israel teve que lutar, teve que se defender dos amalequitas. E só venceram os amalequitas porque Deus estava com Moisés. E enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel vencia os amalequitas. E Deus prometeu: eu vou destruir totalmente esse povo. Eu vou sumir com todos os amalequitas da face da terra. Não vai sobrar nenhum. Pode registrar isso em um livro, ele disse a Moisés. E agora então chegou a hora de Deus cumprir a sua promessa. E como ele cumpriria essa promessa? Através do rei Saul e o exército de Israel. Então Samuel passou a ordem de Deus a Saul, uma ordem muito clara: vai e destrói completamente esse povo. Não deixe sobrar nenhum animal, ok? Então, lá se foi Saul com seu exército batalhar contra os amalequitas. Eles batalharam, lutaram, perseguiram os amalequitas e venceram eles completamente. Mas Saul não matou o rei Agag. E mais, ele não exterminou completamente tudo que os amalequitas tinham. Trouxe com ele vários dos seus animais, trouxe vários dos seus bens com eles. Ele permitiu que os seus soldados pegassem as coisas de valor e trouxessem consigo. Então, quando o profeta Samuel ficou sabendo disso e foi até Gilgal, o lugar em que o exército de Saul estava acampado, Samuel ficou muito bravo, muito irado. Ele sabia que Saul tinha feito uma coisa terrível. Ele tinha desobedecido a Deus. E quando Saul viu Samuel, ele tentou enganá-lo. Bendito seja o homem de Deus! Cumprimos a palavra do Senhor. Mas Samuel não caiu naquela conversa de Saul, porque ele ouviu barulhos de animais. Então ele disse: que balido de ovelhas e mugidos de bois é esse que estou ouvindo? Saul tentou justificar, dizendo:
Não, Senhor, eu trouxe para Deus os melhores animais, eles não têm nenhum defeito, vão ser sacrificados a Deus. Tem porventura o Senhor mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que na obediência à sua palavra? Saul, é melhor obedecer do que sacrificar, e atender à voz de Deus é melhor do que a gordura de carneiros. Deus não quer que você peque só para depois pedir perdão. Isso é rebelião. Isso é querer fazer a coisa errada, mesmo sabendo que está errado. Deus quer que a sua palavra seja obedecida, Saul. Era isso que você deveria ter feito. E agora, Saul, porque você rejeitou os mandamentos de Deus, Deus também está rejeitando você. É isso mesmo. Deus irá tomar o seu reino e dar a outro que é mais obediente do que você. Então Samuel mandou trazer o rei Agag e ele mesmo matou ao rei, cumprindo assim a palavra que Deus tinha mandado. E então Samuel avisou a Saul que ele perderia o seu trono. E Deus então o daria a outro. Mas quem será que reinará no lugar de Saul? Vocês sabem quem é este rei, crianças? Será que ele seria ungido também por Samuel? Como ele seria ungido? É o que nós veremos na próxima história, se Deus quiser. Crianças, que história maravilhosa nós acabamos de ouvir agora! Deus está nos ensinando que nós devemos obedecer a sua palavra. É isso mesmo. O rei Saul não obedeceu a palavra de Deus e por isso ele foi o quê? Rejeitado. Ser rejeitado por Deus deve ser algo muito ruim, não é verdade? Pois Deus rejeita todo aquele que peca, todo aquele que comete pecados. E você sabia que eu e você somos pecadores? É isso mesmo. Nós pecamos pelas coisas que às vezes nós pensamos, fazemos ou falamos, ou até deixamos de falar ou fazer que desagradam a Deus. E por causa disso, nós também seríamos para sempre rejeitados por Deus. É isso mesmo. A Bíblia diz, lá em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Todos que desobedecem a Deus são separados de Deus. Deus os rejeita. Mas você sabia que existe um outro rei que não desobedeceu a Deus? O nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo obedeceu ao Pai em tudo. É isso mesmo, ele veio ao mundo, ele nasceu como bebezinho lá na cidade de Belém. Ele cresceu como você está crescendo. O Senhor Jesus Cristo, ele obedeceu ao papai, à mamãe, ele não teve pensamentos maus, ele não empurrou o coleguinha, não bateu no irmão, não falou palavrão. O Senhor Jesus obedeceu a Deus em tudo e por causa disso, Deus perdoou os nossos pecados na pessoa de Cristo Jesus. É isso mesmo. A Bíblia diz então que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o Senhor Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário, a Bíblia diz que os nossos pecados foram considerados dele. Ele nunca teve pecado, mas ele assumiu os nossos pecados, as nossas mentiras, os nossos pensamentos maus. Nós poderíamos ficar aqui o resto do dia falando sobre os nossos pecados. Todos esses foram colocados na conta de Cristo, lá na cruz do Calvário. E como Jesus nunca tinha cometido pecados, nunca cometeu, o Senhor Deus aceitou o sacrifício do Senhor Jesus. E porque ele aceitou o sacrifício do Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus não permaneceu morto. Onde que está isso? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Que ele morreu e foi sepultado segundo as Escrituras, mas que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E ele está então agora à direita de Deus Pai, lá nos céus. Isso mesmo, crianças. E então o Senhor Jesus Cristo está reinando, porque ele está à direita do Deus
Todo-Poderoso. E a Bíblia diz também que da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo foi, Ele voltará. Voltará para quê? Para nos buscar. É isso mesmo. E assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo, morando lá nos céus de glória. Aleluia! Então, crianças, quando você estiver para cometer algum pecado, desobedecer a palavra de Deus, você vai se lembrar do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, da obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Ele fez isso, Ele morreu na cruz para pagar pelo seu e pelo meu pecado. O Senhor Jesus, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei perfeito, e por causa dele, nós jamais seremos rejeitados por Deus. Aleluia! E isso deve ser então a razão para nós obedecermos a Deus. Nós não vamos obedecer a Deus por medo de ficar separado no inferno para sempre. Nós vamos obedecer a Deus porque o Senhor Jesus veio ao mundo para nos livrar do pecado. E nós estamos gratos por tudo que Ele fez. E por essa gratidão, nós queremos obedecer e amar o nosso Deus para todo sempre. Amém, crianças? Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo então pela sua palavra? Senhor Deus, louvamos o teu nome, pela tua palavra que falou aos nossos corações. Senhor, sabemos que às vezes nós somos tentados a te desobedecer, mas ajuda-nos, Senhor, a lembrar do Rei dos Reis, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele assumiu os nossos pecados e pagou por eles naquela cruz, para que nós jamais fôssemos abandonados ou rejeitados pelo Senhor. Queremos, ó Deus, viver para agradecer a Ele. Então, ajude a cada criança, Senhor, quando vier aquela vontade de fazer o que é errado, que elas possam lembrar de Jesus, da sua obra na cruz, do seu amor por elas. E assim, Senhor, que todos nós possamos escolher obedecer a Tua palavra e fazer a Tua vontade. Nós pedimos essas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém! E agora, crianças, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e as ternas e doces consolações do Espírito Santo, a sua presença, o seu auxílio, estejam com todas vocês, crianças, e com o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Tchau, tchau, crianças. Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser.